Salve, salve, rapaziada. Boa tarde para nós. Primeiramente, uma ótima semana para todos. Aquele primeiro recado de sempre. Curte, compartilha. Se inscreve no canal aí, vamos que vamos. Falta pouco para chegar aos 100 inscritos. Acho que faltam 13 pessoas. Então vamos aí. Clica no botão de se inscrever aí. Curte, compartilha o vídeo. E vamos que vamos fazer um breve resumo aí do final de semana. Começando pelo jogo da seleção brasileira. Bom jogo da seleção, principalmente o primeiro tempo. Bom jogo das duas equipes. O Brasil foi muito bem. Eu acredito que a parte ofensiva, o Ancelotti já tem uma base definida e para mim conseguiu armar bem com o Rodrigo, com o Vinícius, com o Estevão, junto com o Bruno Guimarães, Casimiro. Muito bom a parte da frente, a parte ofensiva da seleção brasileira na seleção de Senegal também que deu trabalho. No primeiro tempo, principalmente, deu trabalho, tanto que com 2 minutos de jogo já tinham sido 5 chutes ao gol com 2 minutos. Então, claro que sem a pressão de ser um jogo de Copa do Mundo, um jogo valendo para muita coisa, a intensidade é outra. Senegal veio para cima da seleção brasileira e o Brasil também conseguiu criar boas chances. E o Estevão fez 1-0, um golaço de esquerda, uma porrada de esquerda logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Um belo gol do Estevão. Para mim é o principal jogador da seleção brasileira hoje. Para mim é o cara candidato a ser protagonista, na minha opinião, mais ainda que o Vinícius Júnior. Pelo perfil, acho o perfil do Estevão mais decisivo. E se o Neymar não estiver pronto para a Copa do Mundo, eu acho que o Estevão ele vai assumir esse protagonismo e vai levar a seleção brasileira longe o ano que vem. O ponto negativo que eu achei do jogo do Brasil foi a parte defensiva. Eu achei um sistema defensivo que deixou muito espaço, acompanhou muito de longe os jogadores de Senegal, que é uma boa seleção, uma seleção rápida, uma seleção forte fisicamente. Então me causou um pouco de preocupação caso esse jogo fosse de Copa do Mundo, caso a seleção fosse de um outro nível. Então eu acho que o Ancelotti tem que olhar com carinho a parte defensiva. Não estou nem falando da improvisação do Militão, estou falando de uma forma geral. Achei a parte defensiva deixando muito espaço, marcando muito de longe. Para mim, essa foi a parte negativa da seleção brasileira no jogo de sábado. Agora amanhã vai enfrentar a Tunísia, deve ser uma outra característica. A Tunísia provavelmente seja uma seleção mais fraca, então tomara que coloque o Vitor Roque para jogar, tomara que ele vá bem, porque mesmo com toda a mobilidade da parte da frente lá, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior e com o Estevão, a gente via em certos momentos que faltava um centroavante de área, um pouco mais fixo. Não que o Vitor Roque seja tão fixo assim, mas faltou um jogador dentro da área na minha concepção. Esse cara é o Pedro. Se ele voltar bem e não se machucar, esse cara é o Pedro. Mas o Vitor Roque merece uma oportunidade. Vamos ver se o Ancelotti põe ele para jogar amanhã. Aí sobre o Campeonato Brasileiro, na parte da tarde, sábado foi dia de fazer os jogos atrasados, né? O jogo do Flamengo com o Sport. Como esperado, o Flamengo venceu, passou tranquilo pelo Sport e assumiu a liderança. Isso porque o Palmeiras perdeu para o Santos. O Palmeiras perdeu na Vila Belmiro para o Santos. Perdeu de 1-0, tomou um gol no final do segundo tempo, com 46 minutos do segundo tempo. O Roleiser faz 1-0 e ganha o jogo para o Santos. Um jogo onde foi um primeiro tempo de um Santos intenso, um Santos empurrado
pela sua torcida, enfrentando o Palmeiras desfalcado pela data FIFA, só conseguiu trazer de volta o Flaco, mas no primeiro tempo, Neymar bem na partida, um primeiro tempo onde o Santos até merecia ter aberto o placar. Já no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu acertar a marcação, acertou seu meio de campo e pressionou bastante o Santos. Na minha opinião, só o Palmeiras jogou no segundo tempo, só que aí no último minuto, praticamente no último minuto, uma bola achada ali, o Rolézer faz 1-0 e dá uma respirada para a torcida santista nessa luta contra o rebaixamento, que provavelmente vai ficar entre Vitória e Santos realmente. E a cada rodada que passa, a gente, na verdade, não tem como cravar quem que vai ser rebaixado. É uma vitória importante, sim, mas é aquela coisa. O Santos contra o Corinthians fez a melhor partida dele no ano e depois foi voltar a vencer só ontem. Então vamos ver qual que vai ser a mobilização do próximo jogo do Santos contra o Mirassol na própria Vila Belmiro, para ver se vai confirmar aí essa reação e vai escapar definitivamente da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras é um time regular, quando se fala de pontos corridos, é um time regular, mas de 6 pontos, nos últimos 6 pontos perdeu 6, perdeu para o Mirassol e perdeu para o Santos. Eu realmente não imaginava que isso iria acontecer. Contra o Mirassol, até um jogo mais difícil do que contra o Santos, eu achava, mas não imaginava que o Palmeiras perderia esses 2 jogos. Com relação ao campeonato, eu acho que essa derrota do Palmeiras coloca a mão do Flamengo na taça. Se o Flamengo não fizer besteira, eu acredito que o Flamengo seja campeão. Porque eu também acho que Estava fazendo esse exercício ontem. O Flamengo tem uma tabela favorável. Na quarta-feira já tem um clássico, mas contra o Fluminense, eu acredito que o Flamengo vença todos os jogos até o final e também o Palmeiras vença. Mas o Flamengo hoje está na frente, então eu acho que se não ocorrer nenhuma surpresa, que é um empate ou uma derrota do Flamengo nesses últimos jogos, o Flamengo será o campeão brasileiro. Aí até a questão que eu achava que o Cruzeiro também tinha chance, mas analisando as tabelas do Flamengo e do Palmeiras, eu acredito que eles não vão tropeçar. Então o Flamengo para o Cruzeiro ficou um pouco mais difícil. Certo, rapaziada? Esse foi um resumo breve sobre o final de semana. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Se inscrevam no canal para que a cada dia eu tenha uma motivação ainda maior para poder vir aqui e expor a minha opinião para vocês, tá bom? Mais uma vez, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Vamos que vamos.